Que a paz do Senhor esteja conosco e que o Espírito Santo nos ilumine, né? Para que a aula seja muito proveitosa. Porque por nós mesmos a gente nada pode fazer. Sempre é graça de Deus, é a unção do Espírito, né? Tanto para ensinar como para aprender. Então, hoje nós estamos na terceira aula, né, da disciplina de Teologia Sistemática. E nós paramos na aula passada, nós estávamos falando sobre os atributos de Deus. Primeiro nós falamos sobre os atributos assim que são incomunicáveis, sabe? Que Deus não passa para nós, que somente Deus em todo o universo é a única pessoa que tem aqueles atributos. Alguém se lembra de um deles? Hã? Não. Eterno nós também seremos, certo? Então esse é um atributo que ele passa para a gente. Mas ele tem um tipo de eternidade, ele chama aceidade, porque ele sempre foi eterno, sabe? Então ele não tem começo, não tem fim. Então ele tem esse atributo que a gente chama de aceidade. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele sempre existiu. Então nossa eternidade começa em um determinado momento, quando ele determina. E ele não precisa de ninguém para ser eterno. Ele por ele mesmo se basta, sabe? Entendeu? Ninguém garante a eternidade deles. Enquanto que a nossa, que nós vamos receber, a nossa eternidade, né? Então ela tem um começo e depende totalmente do Senhor. Se ele tirar a mão debaixo de nós, acabou a eternidade. Nós dependemos totalmente dele. Mas um outro atributo dele é que ele é infinito. Deus também não tem limites, né? Não tem começo, não tem meio, não tem fim, né? Não tem aonde você possa estabelecer um limite para Deus. Esses são os atributos incomunicáveis. E um terceiro é simplicidade. Apesar dele ser tão poderoso, tão grande, tão magnâmico, ele é muito simples, sabe? Ele é feito praticamente de uma substância só, de uma coisa só, ele é espírito, né? É totalmente simples, Deus. Depois nós começamos a falar dos atributos comunicáveis, que nós, os seres humanos, recebemos, em uma pequena parte, claro, né, em relação ao atributo de Deus. Todos os atributos que Deus passa para a gente, ele também tem, e de uma maneira plena, grande, absurda, né? Entendeu? E nós falamos, lembra? Nós falamos de conhecimento. O homem pode ter conhecimento? Pode. Claro que a gente não é nada em relação ao conhecimento que Deus tem, que Deus conhece tudo, absolutamente tudo, né? Nós falamos sobre um segundo atributo que está relacionado com conhecimento, que é soberania. Soberania, não me perdoe, sabedoria. Soberania nós vamos falar agora, né? É sabedoria. O homem pode ter sabedoria? Pode, com certeza pode, né? E santidade. O homem pode ser santo? Pode, pode. É difícil a gente acreditar, mas pode, sabe? Só Deus que acredita na gente. Ele fala assim, sejam santos como eu sou santo, né? Se não fosse pela graça de Deus, ninguém era santo, né? E nós chegamos nesse atributo que chama soberania. O homem pode ter soberania? Pode ter poder? Pode, com certeza pode. Nada se compara com a soberania de Deus, mas o homem pode ter também. Então é um atributo comunicável, ele nos comunica, né? Então, na Escritura, Deus é apresentado como o Criador e sua vontade como a causa primeira de todas as coisas. Concordam? Alguma coisa de novo? Não. Deus é o Criador. E tudo que existe depende da vontade dele. Então, a vontade soberana de Deus, né? Vamos falar sobre ela. Então, o que é a vontade soberana de Deus? É a perfeição. Observa bem essa palavra perfeição. Ela tem o mesmo significado de atributo, sabe? Só que a gente acredita que perfeição é uma palavra que seja melhor aplicada a Deus. Porque quando a gente fala de atributo, parece que é alguma coisa que a gente atribuiu, acrescentou. E Deus não precisa ser acrescentado de nada, ele já tem tudo. Ele já é perfeito, sempre foi, entendeu? Então, a vontade soberana de Deus é a perfeição de Deus pela qual ele, num ato sumamente simples, dirige-se a si mesmo como sumo bem, isto é, deleita-se em si mesmo como tal. Ele precisa de alguém para ser soberano? E o homem precisa? Precisa de Deus. Sabe?
Sem Deus, a gente não tem poder nenhum, a gente não tem soberania nenhuma, nenhuma pessoa tem poder. Então, e do mesmo modo, dirige-se às suas criaturas, a nós, né? Por amor do seu nome, e assim é a base do ser e da continuidade da existência delas. Sabe? Nós só continuamos a existindo, né? Por causa dele, por causa da vontade dele, por causa da vontade soberana de Deus. Ele quer que seja assim, e assim é. Então nós existimos, permanecemos por causa dele. Então, o poder soberano de Deus. Então, é a perfeição de Deus pela qual ele é a causalidade, ele é a causa absoluta e suprema. É a onipotência de Deus de executar completamente a sua vontade. Entendeu? Deus não precisa de ninguém para realizar a sua vontade. A causa é ele, né? E é uma causa suprema. Então, a Bíblia nos ensina que o poder de Deus se estende além daquilo que é realizado de fato. Ele é mais poderoso do que aquilo que ele faz. É infinitamente mais poderoso. Ele podia fazer tudo aquilo que ele não fez também. Por exemplo, Deus poderia, se ele achasse, se ele quisesse, cometer algum pecado, aquilo que a gente chama de pecado? Poderia, mas ele não faz. Ele escolhe não fazer. Ele escolhe ser santo, mas ele pode. Ele pode todas as coisas, sabe? Tudo Deus pode. Nada é limite para ele. Ele prefere não fazer, mas ele pode. Em Gênesis, no capítulo 18, verso 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Existe alguma coisa que ele possa não fazer? Não existe. Nada é impossível para Deus, sabe? Então aqui foi aquele encontro do Senhor Jesus, né, com Abraão e com a Sara. Então o Senhor Jesus, aquele anjo, né, que se encontra, né, com Abraão, declara: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Que idade tinha Sara nessa época? 90 anos. E o Abraão? 99 fazendo 100, né? Eu não sei se ele já tinha feito ou ia fazer. Eu sei que quando Isaac nasceu ele tinha 100, né? Entendeu? Mas aqui provavelmente ele estava com os 99 e a Sara devia ter 89, né? Provavelmente, né? Mas se a gente for pensar bem. Mas quando o Isaac nasceu, a Sara tinha 90 e o Abraão tinha 100. Um homem de 100 anos pode ter filho? Mas o Abraão, capacitado por Deus, não somente ele teve o Isaac, vocês perceberam? Depois que a Sara morreu, ele casou de novo e teve mais uns 4 ou 5 filhos, né? Entendeu? Ele não ficou só, e viveu até os 175 anos, né, o Abraão, sabe? Então a vida fértil do Abraão continuou mesmo depois da morte da Sara, né? Eu acho que a ideia não era culpada do jeito que era. Bom, existe alguma coisa que é impossível para Deus? Um homem de 100 anos ou mais pode ter filhos? Pode, uma mulher pode também. É a fé. Isso. E a Sara, quando morreu, que idade que ela tinha? Vou ver se vocês estão bons de Bíblia. 127, a irmã está boa. Ela sabe de tudo, né? 127 anos. Verdade, é isso mesmo, 127 anos, né? Diz que hoje em dia teve uma mulher, depois que inventaram o registro de nascimento, né, que a Sara não tinha registro de nascimento, né? Ninguém viu o registro de nascimento nem do Abraão nem da Sara. Mas agora, depois que inventaram o registro de nascimento, que a gente sabe exatamente, pode contar, né, nos anos atuais quantos anos uma pessoa tem, o recorde da humanidade é uma senhora que chegou a 122 anos. Esse é o recorde dos recordes, né? Entendeu? 122 anos. No final da vida dela, essa mulher só olhava para os outros e sorria assim, né? Entendeu? Que ela não conseguia fazer mais nada. Ela estava acabada, né? Envelhecida, envelhecida, envelhecida. Mas ela chegou a 122 anos, sabe? A pessoa mais longeva que já existiu nos tempos modernos, nos tempos atuais, sabe? Baseado no mundo atual, né? E o interessante é que essa mulher só teve uma filha
E a filha viveu um pouco mais do que 30 anos, acho que 35 ou 36, e morreu. E ela continuou viva. A mãe continuou viva e chegou até os 122. E mais impressionante dessa mulher, diz que quando ela era mais jovem, ela chegou a fumar e bebia bebida de álcool. Sabe? Era forte mesmo, era todo o contrário do que os médicos falavam, né? E ela chegou aos 122 anos. Bom, voltando aqui. Deus somente não pode mentir, pecar, mudar, e não pode negar-se a si próprio. Ele não pode ou ele não quer? Não, eu estou falando assim, é claro que ele já instituiu essa lei para ele mesmo, sabe? Então ele nunca vai fazer isso, certo? Ele nunca vai fazer. Mas não é que ele não possa, nada é impossível para Deus. Tudo é possível, sabe? Entendeu? A gente tem que ver que Deus é abrangente. Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode até conhecer dele, sabe? Então ele jamais vai mentir. Ele jamais vai pecar. Ele jamais vai mudar, sabe? Entendeu? Ele não se nega a ele mesmo. Segundo o teólogo aqui, ele é da sua opinião. Ele fala que Deus não pode. Eu creio que Deus pode. Deus pode tudo. Isso, Deus pode tudo. Mas o teólogo fala assim. Então esse é um dos assuntos polêmicos, né? Mais um, né? Tudo em teologia é polêmico, né? Quando eu me converti, o irmão Irani falava, se você começar a estudar muita teologia, você se torna um ateu, né? Porque é muito polêmica a teologia, sabe? Entendeu? Tem muita coisa, muito disse-me-disse, né? Entendeu? Então, em 1 Samuel 15, 29, está escrito assim: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender, e nem é homem para mentir, certo? Ele não mente e não se arrepende. E ele não tem do que se arrepender, né? Porque tudo que ele faz é certo, tudo que ele faz é correto, sabe? Então não tem do que se arrepender. Então, agora nós vamos começar a estudar a Trindade Santa. É o capítulo 8, Trindade Santa. Então, a doutrina da Trindade na história. Interessante que esse conceito de Trindade, do três, né? Ele está em tudo, sabe? Eu e a Lucia, nós fomos, né, como é que chama? Aqui no Peru. E lá já existia naqueles templos que eles tinham, naquelas pedras, aquelas coisas antigas lá dos Incas, já existia essa história do três, né? Nós entramos lá num templo antigo, lá que eles tinham, o local que eles faziam sacrifícios, e imagina, no altar do sacrifício era uma escadinha com 3 degraus, sabe? Eles já tinham isso, os Incas, sabe? Então o número 3 é um número, tem alguma coisa de muito especial com esse número 3, sabe? Então ele se repete, né? E não só no cristianismo, sabe? Em outras religiões, outros povos, eles já têm essa revelação, já tem o mistério do 3, né? Mas, segundo consta, no período da pré-reforma, né? No concílio de Constantinopla, no ano de 381 depois de Cristo, nesse concílio foi que afirmou a divindade do Espírito Santo. Porque até esse ano, até o ano 381, havia muita gente dentro do cristianismo, né, muitos teólogos daquelas épocas mais antigas, da igreja primitiva, que não acreditava muito que o Espírito Santo fosse Deus também, fosse uma parte de Deus, fosse uma faceta de Deus, né? Entendeu? Mas nesse concílio, então eles chegaram a uma conclusão, estabeleceram esse dogma, né, essa verdade, né, estabeleceram que o Espírito Santo é Deus também, é tão Deus como o Pai, como o Filho e o Espírito Santo. E quanto à inter-relação, né, no concílio, né, de Constantinopla, entre os três, declarou assim, que o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Certo? Quando foi que o Filho foi gerado pelo Pai? Quando foi que o Senhor Jesus foi gerado pelo Pai? Quanto? Não, ele sempre existiu. Então essa geração
é uma coisa assim que é também, vou dizer assim, a gente fala que é gerado, mas ele nunca, na verdade, ele é tão antigo, assim, tão eterno quanto o Pai. E o Espírito Santo é tão antigo como o Pai e como o Filho. Então os três têm a mesma idade, vamos dizer assim, os três são eternos. Então a geração é só uma maneira de você interrelacionar as três pessoas da Trindade, certo? Você diz que foi gerado, mas na verdade essa geração ela é uma coisa também eterna. Ele foi sempre gerado, sabe? Foi eternamente gerado. Não tem começo, não tem um dia marcado. Aliás, quando aconteceu isso, existia tempo? Nem o tempo existia. O tempo é uma coisa que começou quando o mundo foi criado, quando a terra foi criada. Então o tempo é uma coisa recente na história de Deus, né? Vamos dizer assim. Até o tempo é uma coisa recente, né? Tempo é coisa para a gente, que é mortal. Para Deus não existe tempo. Ele é imortal, sempre foi. Não existe tempo para uma pessoa imortal. É, isso, né? Então, períodos da pós-reforma, né? Então, a gente está falando da reforma protestante agora. Depois de muita discussão, depois da reforma protestante, houve consenso que não existe nenhuma subordinação entre as três pessoas da Trindade. Quem que manda mais? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Não existe subordinação. Os três são Deus, os três têm o mesmo poder, os três têm a mesma autoridade. Não existe dentro das três figuras da Trindade, né, das três pessoas que compõem a Trindade, alguém que seja mais poderoso do que o outro. Os três são tão poderosos um quanto o outro. Hã? Ah, sim, com certeza. Eles têm um consenso entre eles, eles têm um acordo entre eles, que eles atuam, né? Cada um tem a sua área de atuação e tal, né? Mas eles são tão poderosos um quanto o outro. Ninguém é mais poderoso do que ninguém. Então Deus como Trindade em unidade. Deus tem as três pessoas, as três personalidades, como nós falamos, né? Pode falar, minha irmã. Ah, sim. O Pai está sempre relacionado com a geração. Não só a geração do Senhor Jesus, mas tudo que foi feito é coordenado pelo Pai, né? O Senhor Jesus, ele está relacionado com a salvação, com a restauração, com nos trazer de volta, né? E o Espírito Santo está relacionado com todas as obras assim de sabedoria, de poder, de instrução. Isso é de uma maneira bem simplificada, né? Porque a atuação deles é muito mais ampla. Mas isso a gente vai falar muito. Esse é um dos assuntos mais recorrentes que vai ter nesse curso, vai ser falar sobre a atuação de cada uma das pessoas da Trindade, sabe? Pode ficar tranquilo que você vai ouvir muito isso. Quando falamos da Trindade de Deus, nos referimos a uma Trindade em unidade. E uma unidade que é trina, entendeu? Personalidade de Deus e a Trindade. Deus é tripessoal. Tripessoal. Nós já tínhamos falado, nós estamos recordando, né? O homem é unipessoal. O homem tem uma personalidade. Não é isso, doutora? Se tiver mais do que uma, é doente, né? se o homem, o ser humano, né, o paciente, ele tiver mais do que uma personalidade, né? Ele não é uma pessoa doente? Isso. E Deus tem três. E é mais sadio do que todo mundo. E é a pessoa mais saudável que existe em todo o universo, certo? Mas ele tem três personalidades. Ele consegue ser saudável, sendo três pessoas ao mesmo tempo, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Então nós dividimos como se eles fossem pessoas separadas, mas eles não são, eles são, aliás, ele é um Deus só, mas que se manifesta através de três personalidades diferentes, né? Então, a forma original da personalidade não está no homem, mas está em Deus. Então, o normal é ter três personalidades, né? O correto, o certo, o saudável, é ter três personalidades ou uma. É três, porque se Deus é assim, tudo que depende dele é assim, sabe? Isso. Porque a personalidade de Deus, ela é arquetípica. O que significa um arquétipo?
Arquétipo é o modelo. Tudo é baseado naquilo que nós temos, esse modelo. Então Deus é o arquétipo, é o modelo. É a partir dele que tudo é copiado, que tudo é feito. Sabe? Entendeu? E a personalidade do homem é equitípica. Por que ela é equitípica? Porque ela é tirada do arquétipo. Ela é uma cópia do arquétipo. Ela é baseada naquilo que está no arquétipo. O arquétipo é o mais importante, é o modelo acabado, é o original, vamos dizer assim. E nós somos as cópias piratas. Não é pirata porque foi Deus que fez, né? Entendeu? Mas nós somos as cópias. Nós somos o que foi tirado do arquétipo. Então nós somos equitípicos. Então guarde bem, arquétipo e equitípico. Então por esse motivo... isso com certeza vai cair. Isso. Por esse motivo, o homem tem tão grande dificuldade de compreender a personalidade de Deus, porque nós não somos assim. Na verdade, a nossa personalidade é tirado em parte da personalidade de Deus. Sabe? É uma cópia não completa da personalidade de Deus, é uma cópia parcial. Tá bem? Eu vou passar um videozinho já para ver se aumenta um pouquinho esse conceito na cabeça de vocês. A gente tem que se acostumar, né? Bom, é o seguinte, olha. Então, o arquétipo, baseado nesse vídeo que nós acabamos de ver, falando sobre inconsciente coletivo, o arquétipo são aquelas estruturas que tem dentro da nosso eu, da nossa personalidade, que são modelos para nós, como que devem ser as condutas, a ação, sabe? Segundo nós que somos cristãos, quem colocou esses modelos dentro de nós foi Deus. E esses modelos foram tirados de Deus, porque Deus é assim. Deus é o arquétipo, Deus é o modelo, Deus é o herói. Jesus não é o herói? Se nós quisermos fazer a coisa certa, nós temos que copiar o modo com que Jesus agiu e age. Entendeu? Se você não quiser errar, você fala assim, como que será que Jesus ia agir nessa circunstância? Se você fizer aquilo que Jesus... Você tem que ir lá, aquela vozinha lá de dentro de você, né? Do teu inconsciente lá, falar, olha, Jesus agiria assim. Se você fizer daquele jeito, pode estar certo. Você está tomando a atitude certa, porque você está copiando a ação do arquétipo, do nosso herói maior, do Senhor Jesus. Entendeu? Então, o arquétipo sempre é modelo. E o nosso modelo é Deus. A nossa cópia é Deus. É para Ele que nós temos que olhar sempre. Ficou mais fácil de entender assim? Isso. Então, agora se vocês forem estudar o Jung, vão ficar um pouquinho, né? Vamos dizer assim... O homem foi criado perfeito. Certo, perfeito. Tá. E aí, se deteriorou, se decompôs, ou se estragou. Sim. Mas ele Não. foi criado perfeito. Sim, com certeza. A gente sabe que o homem foi criado perfeito, Deus se agradou quando ele criou o homem, né? E o que estragou o homem, conforme você falou, foi quando ele resolveu desobedecer a Deus. Foi o pecado, quando ele tomou essa atitude, né? Assim como os anjos também foram criados perfeitos, né? Entendeu? Eles foram criados de uma maneira fantástica. O Lúcifer, ele é um arcanjo. O que significa arcanjo? Olha o arquétipo de novo, né? O arque aqui de novo. Arcanjo é um anjo modelo. É um anjo que está muito acima dos outros anjos, sabe? Entendeu? Os outros anjos foram cópias a partir da primeira criação, da mais perfeita, da mais completa, né? Do Lúcifer. Assim como o Miguel também é um arcanjo. O Gabriel também é um arcanjo, sabe? Então são os arcanjos, é a classe mais alta dos anjos. Nós vamos estudar a respeito dos anjos posteriormente. Então, provas bíblicas da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade está na Bíblia? Isso. Se lembra? Nós temos duas fontes que vão comprovar se aquilo que nós estamos estudando em teologia é verdade ou não. Primeiro, a gente vai olhar para o mundo, para a natureza. Mas a segunda, a mais completa, é a palavra de Deus.
Então sempre a gente vai, quando a gente quer provas, a gente tem que procurar na Bíblia. Provas que satisfazem o cristão são aquelas provas que a gente encontra na palavra de Deus. Então, temos provas no Antigo Testamento e temos no Novo Testamento. Vamos lá, primeiro para o Antigo, né? Quando Deus fala de si mesmo no plural, nas passagens que a palavra e a sabedoria de Deus são personificadas, e quando o Messias e o Espírito Santo são profetizados, certo? Por exemplo aqui, Gênesis 11.7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais um aos outros. Venham, está no plural. Esse verbo está no plural. Desçamos, esse outro verbo também está no plural. Mas quem é que vai vir? Quem é que vai descer? De quem que Deus estava falando? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós três vamos vir. Nós três juntos vamos descer. Nós três juntos vamos confundir a língua que falam, certo? Entendeu? Então essa é uma prova bíblica de que a Trindade já tinha sido revelada no Antigo Testamento, certo? Deus já falava como três. E no Novo Testamento? Então são muitas as passagens que mencionam as três pessoas da divindade, né? Destaca-se, entretanto, a grande comissão. Como é que é a grande comissão? Em Mateus 28:19 está escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando só em nome do Pai? Só em nome do Filho? Só em nome do Espírito Santo? Não, é dos três. Então existe manifestação mais clara da Trindade? Prova mais acabada da Trindade do que esse verso aqui que fala sobre a grande comissão, né, o trabalho que Deus nos deu para cada um de nós? Não, para mim não existe. Como eu creio na palavra de Deus, né, para mim é a prova das provas. Exposição da doutrina da Trindade. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Entendeu? É um Deus só. Não esqueçam, é um Deus só. Quando eles nos acusam que nós temos três deuses, é mentira. Nós temos um só Deus. Mas ele tem essas três, é composto pelas três pessoas, as três personalidades. Então, Deus é um em seu ser essencial, ou seja, em sua natureza constitucional, Deus é só um. Então, nesse único ser divino, há três pessoas, ou subsistências individuais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um mistério? Não, claro que é um mistério, claro que é, Jesus. É difícil para a gente, ser humano, entender essas coisas, sabe? Como é que uma pessoa pode ser uma e tem três personalidades? Isso é mistério, é difícil, mas é assim que ele é. Aí a gente tem que aceitar Deus como ele é, né? Entendeu? Mesmo que a gente muitas vezes não o compreenda direito, né? Toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas. Deus, né? Deus é inteiro em cada uma das suas três pessoas. Ele não é uma parte um, a parte outro, a parte outra, né? Então, Jesus é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus, e Deus Pai é 100% Deus. Ele não tem, né? Cada um deles é inteiro. Então, é especialmente quando refletimos na relação das três pessoas da essência divina, que todas as analogias nos falham. Qualquer comparação que a gente for fazer com o ser humano nos falha. E ficamos profundamente conscientes de que a Trindade é um mistério que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Coloquei um A mais, é um mistério, não é uma mistério não, tá? Depois eu tenho que corrigir o slide, né? A gente corrige e fica a coisa errada, né? D. A subsistência e as operações das três pessoas do ser divino são assinalados por certa ordem definida. Aquilo que nós estávamos falando um pouco antes, né? Quanto à subsistência pessoal, o Pai é a primeira pessoa. Quando fala de subsistência pessoal, o Pai é o encarregado.
O Filho é a segunda e o Espírito Santo é a terceira, certo? Então, e há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as três pessoas. Conquanto sejam obras das três pessoas conjuntamente, atribui-se a criação primariamente ao Pai. É aquilo que nós falamos agora, né, doutora? A redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo. Entendeu? Todos eles são responsáveis por tudo. Os três são responsáveis pela santificação, os três são responsáveis pela redenção, os três são responsáveis pela criação. Mas quando a gente fala, o papel da criação é mais preponderantemente ligado com o Pai, o da redenção com o Filho, com o Senhor Jesus, e a santificação com o Espírito Santo de Deus. Então, a igreja confessa que a Trindade é um mistério que transcende. Pode falar, meu irmão. Claro. Que isso? Então, a igreja confessa que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão do homem. É inteligível em alguma de suas relações e de seus modos de manifestação, mas é ininteligível, é incompreensível, né, em sua natureza essencial. Certo? A gente consegue entender, né, algumas coisas, né, dessa inter-relação, dessa trindade, essas coisas. Mas tem muita coisa que é muito misteriosa. E que a gente, por mais que a gente se esforce, nós, os seres humanos, né, por mais que o nosso cérebro seja decantado como poderoso, isso e aquilo, a gente não consegue entender. Acaba sendo não inteligível, não compreensível para a gente, né? Agora vamos falar das três pessoas da Trindade consideradas separadamente. Primeiro vamos falar, claro, do Pai, né? O Pai é a primeira pessoa da Trindade. Na Escritura, o nome Pai é empregado tanto no sentido do Deus Trino, certo? Como na primeira pessoa divina em relação à segunda pessoa. Quando a gente usa essa expressão Pai, se vocês forem observar bem, em muitas passagens da Bíblia, ela não está referindo só à primeira pessoa da Trindade, ao Deus Pai, sabe? Quando a gente fala Pai, a gente às vezes, em certas passagens, está referindo à Trindade completa. É errado chamar Jesus de Pai? É errado chamar o Espírito Santo de Pai? Não, não é. Porque Ele nos criou também, sabe? Entendeu? Então as três pessoas, elas fazem o papel de Pai. Mas, preponderantemente, a gente reconhece como a primeira pessoa da Trindade o Pai, né? O nosso Pai Celestial. O Filho ou a segunda pessoa da Trindade. A geração do Filho deve ser entendida como espiritual e divina. Se todas as coisas provêm do Pai, provém mediante o Filho. O Pai é a causa absoluta, o Filho é a causa mediadora. Por isso que se fala que Jesus é o nosso advogado. Isso, muito bem, mediador, advogado. Exatamente isso, né? Entendeu? Todas as coisas, é claro que vem do Pai, mas é através do Filho, da mediação do Filho, do papel de advogado do Filho, né? Que as coisas realmente elas acontecem, certo? Então o Senhor Jesus é o nosso mediador. A geração do Filho é um ato eterno e necessário da primeira pessoa da Trindade, pelo qual ele, dentro do ser divino, é a base da segunda subsistência pessoal, semelhante à sua própria, e dá a essa segunda pessoa posse da essência divina completa. Jesus não é meio Deus. Jesus é Deus inteiro. Certo? Ele não está só uma partezinha de Deus, ele é completo. Certo? Bom, a geração do Filho é um ato eterno e necessário. Eterno, porque ele sempre existiu, certo? Então é eterno, né? Ele não tem começo, né? Olha, hoje é o dia que o Senhor Jesus está sendo gerado lá nos céus. Não, não tem esse dia, não tem esse tempo. Ele sempre, né? Ele sempre é considerado como gerado, tá? E necessário, porque se não tivesse a personalidade, se não tivesse a figura do Senhor Jesus, não tivesse a pessoa do Senhor Jesus, Deus não era Deus. Para ser Deus, ele precisa
Os três. É necessário. Sem ele, Deus não é Deus. E Deus não é incompleto. Deus é completo. Falamos da terceira pessoa agora. O Espírito Santo ou a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo tem a base da sua subsistência pessoal no terno e necessário ato do Pai e do Filho, em propiciar a posse total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. Então o Espírito Santo também, como nós tínhamos falado, é Deus completo, é 100% de Deus. Mas ele, mediante a ação do Pai e do Filho, ele recebe essa essência divina. Então por isso que se fala que ele provém do Pai e do Filho, que ele provém de Deus Pai e do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo ele provém das duas outras pessoas da Trindade. Mas é um modo de falar, porque ele sempre existiu, né? Também é a mesma coisa da geração do Senhor Jesus, né? Bom, terminamos essa parte. Essa parte se chama o ser de Deus, essa que nós completamos agora, certo? E nós vamos falar agora sobre as obras de Deus, certo? Claro que a gente já tinha falado um monte sobre as obras de Deus, mas a gente vai falar de uma maneira mais específica, né? Então vamos falar sobre os decretos divinos em geral. E a primeira seria a doutrina dos decretos na teologia. O que é decreto? Quem que é do direito aí? O político decretou. O que foi? Falou, escreveu, decretou, e assim vai, determinou, é uma lei, assim vai ser, tem que se cumprir, né? Se os poderosos desse mundo têm poder de fazerem decretos, imagina Deus, né? Entendeu? Então, Deus determina, decreto, determina, soberanamente, desde toda a eternidade. Quando foi que ele decretou? Quando a eternidade começou. E quando foi que ela começou? Não tem começo. Então esse decreto divino é eterno. Tudo quanto há de suceder. E executa a sua soberana vontade em sua criação toda, natural e espiritual, de conformidade com seu plano determinado. Quando foi que Deus planejou que nós existiríamos? Ele sempre determinou. Diz que é eterno, sabe? Entendeu? Esse decreto de Deus já foi feito. A gente não pode dizer tempo porque naquela época não existia tempo, né? O tempo não tinha sido criado, né? Mas ele teve um momento, né? Um insight, né? Que a gente fala, que ele resolveu decretar tudo isso que a gente conhece. Não só essa terra, mas todo o universo, cada detalhe, cada coisinha criada, como seria criada, né? Imagina o tamanho do decreto de Deus, sabe? Cada célula como seria feita, cada ser vivo, cada estrela, cada pedacinho. Nessas coisas que a gente já conhece, a gente já fica extasiado, né? Que a gente estava falando das 400 bilhões de estrelas que tem no céu. Imagina que tem muito mais do que isso, não é só 400 bilhões, existe muito mais. Ele decretou coisa por coisa, coisa por coisa, coisa por coisa. Então teve um momento que ele determinou tudo. Tudo que existe ele decretou, exatamente como é. A prova bíblica, né? Em Efésios, no capítulo 1, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Quando foi que a gente foi escolhido por Deus? Lá na eternidade ainda. Não foi quando ele criou o Adão. A gente já estava escolhido antes. Lá na eternidade a gente já tinha sido separado, a gente já tinha sido escolhido, já tinha sido determinado, já estava tudo no plano de Deus, e já estava decretado. É um decreto geral. É outra coisa difícil de compreender, né? Para nós humanos, né? Nós fazemos planos, né?
Mas nossos planos são sequenciais, a gente termina um, começa outro, a gente termina outro, começa outro. E quando foi que Deus fez esse plano? Lá na eternidade. Ele fez em quantas etapas? Uma só. Então é até errado a gente falar decretos, porque ele decretou uma vez e nessa vez está incluído tudo, sabe? E não voltou atrás, e não mudou, e não se arrependeu, sabe? E não precisou refazer. Não é como a gente faz os slides e tem que corrigir, né? Você bota um A aqui a mais, bota isso, bota aquilo, porque o ser humano faz as coisas imperfeitas, sabe? Mas Deus não. Ele faz uma vez e está perfeito. Eu, há alguns anos atrás, eu estava lendo a respeito daquele compositor, o Mozart, né? Diz que o Mozart era um sujeito tão talentoso, mas tão talentoso com a música, sabe? Que ele, quando ele pegava um papel para escrever a música, a partitura, né, que ele ia escrever, ele escrevia só uma vez e não corrigia. Diz que a música estava na cabeça dele, ele passava para o papel, mas era só uma vez, ele nem olhava para o papel de novo, porque estava certinho, do jeito que ele colocou era a música, e está escrito até hoje a música do Mozart, do jeito que ele escreveu. Era um ser humano muito, mas muito talentoso, né? Mas mais talentoso do que o Mozart é o nosso Deus. Então ele não precisa escrever duas vezes, ele não precisa pensar duas vezes, ele não precisa planejar duas vezes, sabe? Ele nem precisa escrever. Por que o ser humano precisa escrever? Porque é esquecido. Se fosse esquecido, não precisava escrever, certo? E Deus, Ele não vai esquecer das coisas que Ele planejou. Ele não precisa colocar no papel, sabe? Então nós somos esquecidos, nós temos que escrever, nós temos que anotar, nós temos que desenhar, nós temos que fazer um monte de coisa. Deus não precisa nada disso. Ele decretou, está decretado, é perfeito, né? Enquanto que Ele quiser lembrar, Ele vai lembrar. E o dia que Ele quiser esquecer, Ele vai esquecer. Deus pode se esquecer de alguma coisa? Graças a Deus Ele esquece, né? Graças a Deus, de vez em quando, Ele escolhe esquecer, mas veja bem, Deus quando esquece, é porque Ele escolhe que Ele vai esquecer, né? Deus fala assim, eu não vou me lembrar mais dos seus pecados. Ele decidiu que Ele ia esquecer. Você decide quando vai esquecer alguma coisa? Não, você não decide, você esquece sem decidir. Aquilo lá sai da tua mente, não lembra mais. Fala, eu vou me esquecer onde que eu deixei a chave do carro. Eu decidi que eu vou me esquecer onde que eu deixei a chave do carro. Não, eu esqueço. Mas Deus também só escolheu esquecer porque é pecado. É, porque Ele é misericordioso, né? Conosco, Ele não vai passar a eternidade toda lembrando dos nossos pecados, né? Isso. Então, até quando Ele esquece, é porque Ele escolhe esquecer, sabe? Isso. E nós esquecemos sem pensar nisso, né? Quando a gente quer esquecer alguma coisa, a gente não esquece de jeito nenhum, né? Aquela ideia volta na cabeça da gente, volta, e nos deixa angustiado, e nos deixa angustiado, e nos deixa angustiado. E quando a gente não quer esquecer, é aí que a gente esquece, sabe? É aí que a coisa foge da nossa mente. E Deus não tem nada disso. Então, a natureza dos decretos divinos, né? Define-se decreto de Deus como o seu eterno propósito segundo o conselho de sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, Ele predeterminou tudo o que acontece. Essa definição está naquele breve catecismo de Westminster. A gente não pode esquecer, também, não devemos esquecer, que o autor desse livro que nós nos baseamos aqui, ele é um pastor assim, presbiteriano, né? Entendeu? Esse teólogo é um pastor presbiteriano. E ele é um calvinista, né? Então ele segue esse catecismo, tanto o breve como o completo, lá, de Westminster, essas coisas assim, certo?
Então, o decreto de Deus é somente um, como nós falamos. Deus só decretou uma vez, né? É somente um, no fundo, só tem um decreto de Deus, né? Então, o conhecimento de Deus é imediato e simultâneo, e não sucessivo, como o ser humano. Entendeu? O ser humano, raciocínio, a gente pensa uma coisa, depois pensa outra, depois pensa outra. Os homens, assim, são mais limitados do que as mulheres, né? Que a gente realmente só pode pensar, o homem que é homem, só pensa uma coisa por vez. Se você quiser confundir um homem, na hora que ele está pensando em alguma coisa, você fala de outra para ele, sabe? Ele se perde, ele não faz nenhuma nem outra, fica todo perdido. Porque o homem é bem sucessivo, né? Entendeu? Tem que ser uma, depois outra, depois outra, depois outra. As mulheres ainda conseguem pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? A mulher da comida... Hã? Pensar e fazer. Está lá o leite no fogo, está o neném chorando, está no não sei o que, a roupa lá na máquina de lavar, e a mulher consegue controlar tudo isso simultaneamente, né? Se for um homem, o leite vai derramar, a máquina vai sair sabão para tudo quanto é lado, sabe? Se a gente estiver pensando numa coisa, a gente esquece do outro, né? Uma vez eu fui fazer um chá, estava lá em Curitiba, Florianópolis, acho que Curitiba, né? E tinha uma chaleira lá de alumínio, sabe? E eu não sei com o que eu me distraí, eu deixei a chaleira no fogo, quando eu cheguei lá a chaleira tinha derretido. Não foi nem que derramou a água, sabe? A chaleira derreteu no fogo assim, o alumínio derreteu, sabe? Sim, que a mulher pensa em mais de uma coisa? Sim, é provado sim, e a prática também, né? Não, mas é verdade. As mulheres têm essa capacidade que os homens não têm. Mas diz que mesmo o raciocínio das mulheres, que a gente fala que é simultâneo, não é bem simultâneo. Ele parece o computador multitarefas, né? Então ela consegue passar muito rapidamente de um pensamento para outro. Então ela pensa em um, depois ela volta para o outro, depois ela volta para o outro, depois ela volta para o outro. Assim como o computador multitarefa faz, sabe? Entendeu? Não é bem... Ela também é sucessivo no caso dela, só que elas mudam rapidamente. Para nós, para os homens, assim, mudar de um pensamento para outro é muito sofrido. A gente está bem concentrado, né, em alguma coisa, para a gente mudar de pensamento, a gente tem que, né, a gente tem que desconcentrar daquilo e pegar outro caminho e tal, né? Entendeu? Você precisa ver assim no consultório, quando o paciente resolve falar de um monte de coisa ao mesmo tempo para a gente, né? Isso é um sofrimento também, sabe? A gente está perguntando de uma coisa, querendo entender um aspecto da doença dele, e ele resolve falar que o filho dele também tem isso, que a sogra teve aquilo, o que eu acho da mãe dele que apresentou e tal sintomas, sabe? Enquanto eu estou tentando entender a doença dele, ele me fala de doença de 20 pessoas da família, né? Entendeu? Então é terrível, a gente não consegue se concentrar em nenhuma das coisas, né? Entendeu? E ele vai e explica, mas isso não é importante, doutor, e aquele remédio misturado com aquele outro remédio, não vai fazer mal se eu tomar, né? E a gente acaba se perdendo, o médico acaba se perdendo. Eu estava dando risada do meu filho, que ele mandou um texto, né, que ele está estudando psiquiatria, né, sobre o que irrita um psiquiatra, né, entendeu? E é bem essas coisas, né, que a pessoa fala de tudo menos daquilo que o médico está perguntando, né? Uma vez entrou um paciente no consultório, e ele pegou e chegou para mim e falou assim: ô doutor, a sua consulta é cara. Ah, tá bom, é cara, né? Tá bom. Mas eu me concordei em pagar, mas o senhor tem que me deixar eu falar o tempo todo da consulta. O senhor não vai me interromper. Entendeu? Então ele pegou, acho que eu tinha separado quantos minutos? Acho que era 20 minutos para a consulta. O homem ficou falando 20 minutos, tudo o que ele queria falar. Sabe? Depois de 20 minutos, eu consegui só aproveitar uma coisa. De tudo que ele me contou. Ele falou que ele comia 2 panelas de arroz cheinhas, até a boca, e ainda tinha apetite para comer mais, e ele achava que isso era uma coisa boa, que o apetite dele estava bom. Entendeu? Comia 2 panelas cheias por refeição, uma panela completa, né? Entendeu? E se ele fazia uma 3ª panela para o resto da família, e 2 panelas para ele, de arroz, assim, sabe, até a boca. O que eu pensei depois que ele me contou isso? Não. Que doença que eu pensei? Diabético, né? Ele só podia ser diabético, né? Para ter tanto apetite assim, né? Comer tanto desse jeito, né? Só podia ser diabético, né?
Não era, é magrinho. Que tem o diabetes, quando é muito avançado, chega um momento que a pessoa emagrece. Ela não engorda mais, ela come, come, come e emagrece. Porque não aproveita a comida. Sabe? Então o diabetes chega num nível, né, que a pessoa não aproveita. Então ela elimina, o que entra, sai. Sabe? E às vezes sai mais do que entrou ainda, por mais que entre. Então diabetes avançado, chega a diabetes grave, avançado, a pessoa emagrece. Tá? Então foi tudo o que ele falou para mim. Olha, todas as outras coisas eu não sei nem o que ele falou, sabe? Porque entrou pela cabeça, saiu, não tinha nada, não tinha valor. Daí eu pensei, esse homem pode ser diabético. E de fato era, né? Entendeu? Foi feito os exames e confirmou que ele era diabético, né? Então, por isso não existe uma série de decretos de Deus, mas somente um plano compreensivo que abrange tudo que passa. Deus tem plano B? Não. Ele só tem plano A. E o plano A dele é perfeito. Você está na hora? Tem. Então, a abrangência do decreto de Deus se refere às obras de Deus, aos seus atos transitivos, mas não abrange as suas atividades imanentes. Deus não decretou ser santo e justo, nem a Trindade e nem a gerar seu filho. O decreto de Deus, ele fala a respeito daquilo que ele fez, que ele construiu, que ele criou, essas coisas assim. Mas não fala dele mesmo, certo? Da natureza dele. Então Deus já sempre foi santo. Quando foi que Deus começou a ser santo? Sempre foi santo. Quando que foi que Deus começou a ser justo? Ele sempre foi justo, sabe? Entendeu? Então essa parte, quando foi que Deus é formado por 3 pessoas? Ele sempre foi, sabe? E quando foi que o Filho foi gerado, conforme nós já falamos bastante, né? Ele sempre foi gerado, sabe? Entendeu? Então ele não, essas coisas que são imanentes, que são próprias dele, que está dentro dele, essas coisas não fazem parte desse decreto divino. O decreto divino começou a partir do momento que ele planejou como que ele ia fazer o mundo, todas as estrelas, todos os planetas, a terra inclusive, as plantas, a água e tal. Esse é o decreto divino, quando a gente fala de decreto divino. Então, as características do decreto divino. No decreto pode haver muita coisa que ultrapasse o entendimento e que seja inexplicável para a mente finita, mas não contém nada que seja irracional ou arbitrário. Se você quiser, se você tiver a capacidade de pesquisar alguma coisa a fundo, como os cientistas fazem, né, você sempre vai descobrir que tudo faz sentido, que tudo é racional, que tudo é certo, que tem uma sabedoria imensa. A gente fala, né, para quem não acredita em Deus, ele fala na natureza, tem uma sabedoria imensa, que as coisas são tão bem feitas que a gente fica de queixo caído, né? Nada é irracional, nada que foi criado é arbitrário, tudo tem o seu motivo. O que às vezes nos impede de conhecer melhor as coisas é que a nossa mente é finita, por mais que a gente ache que ela seja poderosa, que foi ensinado na escola que a nossa mente é o suprassumo do suprassumo do suprassumo. Mas ela não, ela é pequenininha, ela é finita. Não dá nem para compreender a Deus. Entendeu? Então, decreto tem seu fundamento na sabedoria divina, os decretos de Deus, né? O decreto de Deus é eterno. O decreto de Deus é eficaz, ou seja, o que ele faz funciona, certo? É imutável, ele não precisou fazer uma segunda vez. É incondicional, sabe? Ou absoluto. E por fim, é universal e totalmente abrangente. Não é só a Terra, é tudo, tudo está contido no decreto divino, todo o universo, né? E uma coisa polêmica, isso a gente vai repetir muito, ele permite o pecado. Ele mandou acontecer o pecado? Ele mandou o homem pecar? Faz parte do decreto de Deus mandar o homem pecar? Mas ele é permissivo. O decreto de Deus, ele é permissivo, ele permite que o homem escolha pecar. Pelo livre-arbítrio
Isso. E não só o homem. Antes do homem, quem pecou? Os anjos, né? Satanás pecou. Os anjos que seguiram Satanás, né? Que são os demônios hoje, entendeu? Então, ele permitiu que tanto os anjos, permissivo, né? Quanto o homem pecassem. Mas ele não mandou. Quando alguém falar que Deus mandou o homem pecar, ou que Deus mandou os anjos pecarem, não. Mas ele sabia que os anjos iam pecar e que o homem ia pecar? Sabia, porque ele sabe tudo. Sabe? Ele sabia. Mas ele permitiu, ele nunca mandou. Isso é uma das maiores polêmicas que tem na teologia, né? Se Deus permite, Deus mandou o homem pecar, que pecar faz parte dos planos de Deus, que é isso, que é aquilo e tal, né? Então, com relação ao pecado, ele não impede a autodeterminação pecaminosa da vontade finita, ele não impede, né? E ele regula e controla o resultado dessa autodeterminação. É claro que Deus é Deus, né? Ele aproveita até quando o homem comete algum pecado, quando o diabo comete algum pecado, essas coisas, e usa aquela situação em proveito do plano eterno dele, do decreto eterno dele, sabe? Ele usa todas as situações. Ele espera que a gente faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, e acaba, né, fazendo aquilo virar alguma coisa que está segundo o propósito dele. Tem um ditado no mundo que ele fala assim: pegue o limão e faça uma limonada. Deus é especialista em pegar limão, coisa azeda, tal, né? Que é intragável, e fazer uma limonada. Deus é especialista em pegar os nossos pecados e transformar em alguma coisa boa. É especialista em pegar os pecados do diabo, né? De Satanás, de Lúcifer, dos anjos que o acompanharam, e transformar em alguma coisa boa. Ele consegue virar a situação. Mas ele não manda que ninguém peque. Ele permite. Então o decreto de Deus é permissivo. Não esqueçam disso. Oi? Satanás não teve uma segunda chance. Mas ele desobedeceu, né? Sim. Ele se rebelou. Sim. Isso. Com relação a Satanás, ele foi menos misericordioso do que conosco, né? Por quê? Bom, não sei. Ele decidiu assim, né? Ele decidiu desse jeito. No Salmo 106, versos 14 e 15. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Então, na caminhada do deserto, o povo de Israel pecou, né? E movidos pela gula, eles puseram Deus à prova. Deus permitiu, Deus forneceu a comida, deu as codornizes, deu a carne que eles tanto pediram, né? Mas depois mandou uma doença terrível em cima deles, sabe? Então o pecado sempre tem consequências, certo? Objeções à doutrina dos decretos. Bom, sempre vai ter o contrário. Tem gente que acha que esse decreto que nós tanto falamos até agora, ele não existe. É a imaginação dos teólogos, né? Entendeu? Então teve várias e várias objeções à doutrina do decreto. Então, somente a teologia reformada, calvinista, né, ela aceita plenamente a doutrina do decreto, as críticas, né? Entendeu? Por que essas pessoas que não acreditam que o decreto é do jeito que nós falamos, no que elas se baseiam, né? Uns afirmam que ela é incoerente com a liberdade moral do homem. Outros, que elimina todos os motivos para o esforço. Já está tudo decretado mesmo? Por que a gente precisa fazer esforço para ser salvo, por exemplo? Por que a gente, né, já que Deus decretou que a gente vai viver na glória com Ele, por que a gente precisa fazer alguma coisa? Por que a gente precisa levar a palavra para os outros, por exemplo, como a gente recebeu lá na grande comissão, aquela determinação que a gente tem que levar a palavra, essas coisas, né? Por que a gente tem que se esforçar? Por que a gente tem que trabalhar, já que a gente vai ser salvo mesmo? Esse é o raciocínio. Não está certo, mas é o raciocínio deles, né?
Então, e faz de Deus o autor do pecado, conforme a gente falou. Se ele já determinou tudo, então essas pessoas não acreditam naquilo que nós falamos que é um decreto permissível com relação ao pecado. Eles acham que se determinou tudo, determinou inclusive que o homem pecasse. Estou falando do... Falta de visão, porque se Deus é santo, o que ele vai permitir? Pois é, mas eu estou falando do pessoal do contrário, né? O pessoal que acha que isso que nós falamos até agora há pouquinho não estava certo. Então, o decreto simplesmente faz de Deus o autor ou criador de seres morais, livres, anjos e homens. Nós somos seres morais, tanto os anjos como os seres humanos são seres morais. Dentro de nós existe, como é que chama? O inconsciente coletivo, né? Que é o Jung lá falou, né? Então nós temos um inconsciente coletivo dentro de nós plantado. Mesmo que a gente não tivesse acesso à palavra de Deus, à Bíblia, nós temos lá dentro do nosso interior um inconsciente coletivo. Então, tanto nós quanto os anjos, sabe? Então, esses seres morais livres são os autores do pecado. Nós que decidimos pecar. Nós é que tomamos essa decisão, os anjos que tomaram essa decisão. Mas o problema da relação de Deus com o pecado continua sendo um mistério para nós, né? Não compreendemos bem, certo? Então, sempre essas polêmicas continuam, sabe? É um dos assuntos mais polêmicos que existe dentro da teologia, essa história. Se Deus que determinou que o homem pecasse ou não, ou se isso é uma decisão do homem. Predestinação. Esse daqui é derivado do primeiro, do decreto divino, mas é mais aplicado às criaturas racionais. Mas vamos deixar esse assunto para depois do lanche, sabe? Só falta 2 minutos, então é melhor a gente deixar depois do lanche.